Hoje vamos explorar um tema fascinante: quem é Satanás? Vamos além das escrituras sagradas para entender essa evolução da figura de Satanás desde sua expulsão do céu até ser identificado como anticristo. 666,666. O porquê desse número? Desvendaremos isso nesse vídeo, discutiremos quem é o diabo, quem é Lúcifer e vamos abordar a Bíblia Sagrada e como isso se relaciona com o Evangelho da Graça, a guerra espiritual, a profecia da vinda do anticristo. Por isso, junte-se a nós enquanto analisamos os sinais desta segunda vinda de Cristo, a grande tribulação e as profecias cumpridas, revelando as histórias não contadas de Satanás. Eu tive uma experiência na minha vida quando meu irmão faleceu em 1990. Ele estava com 21 anos de idade, brutalmente assassinado. E aquilo em 1990, dia 30 de dezembro de 1990, mudou completamente a minha vida. Até então eu ainda jovem, 20 e poucos anos, então tudo para mim parecia perfeito, maravilhoso. E aquilo foi uma dor profunda. E eu certa vez ali na ilha de Taparica, sentado numa pedra, era um Réveillon, estava todo o Réveillon não, o Carnaval. E o Carnaval estava tocando lá em Salvador e eu estava na ilha de Taparica, no sossego, sentado numa pedra, o mar na minha frente. Eu perguntei: meu Deus, quem eu sou? De onde eu vim? Para onde vou? Eu quero ter um sentido na minha vida. Eu quero acreditar que Deus existe. E desde lá, deste 30 de dezembro de 1990 até esse 2024, em maio de 2024, que esse vídeo está sendo gravado, eu venho recebendo revelações na medida da minha capacidade, na medida da minha evolução espiritual. Por isso, o objetivo desse canal é compartilhar com você um pouco da minha história, mas principalmente levar uma mensagem de dar sentido à sua vida, à minha vida. Para isso que esse canal foi criado, Transmite Fé. E esse tema de hoje, que nós vamos refletir nesse vídeo, de como um ser soberano criou tudo e todos. Discutiremos também sobre o eterno inimigo da humanidade. Alguns acreditam que ele, o diabo, é a personificação do mal, responsável por todas as coisas ruins que aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Outros dizem que ele simplesmente não existe, sendo uma criação da igreja para impor medo e fazer o sistema religioso funcionar, levando as pessoas a amar a Deus ao temer o mal. Bom, há também aqueles que o adoram, afirmando que ele não é tão ruim quanto se diz. Respeitadas todas as opiniões adversas, assim falaremos sobre um dos seres mais temidos que existem, o terrível Satanás. Afinal, qual é a verdade sobre esse tema? Será que Satanás realmente existe? Ele está dentro de nós? Quem é o diabo? São muitas perguntas e iremos abordá-las com calma. Para conseguir explicar de forma clara como a imagem de Satanás foi trabalhada ao longo da história, precisamos primeiro entender a imagem que a maioria das pessoas tem de Satanás. É aquela criatura vermelha, com chifres, capaz de fazer o mal a qualquer pessoa. Fomos sempre educados com essa imagem. Mas e afinal, quem realmente é Satanás? Ele é retratado há muito tempo como o inimigo de Deus e o inimigo do cristianismo. E essa imagem foi construída de diferentes formas ao longo da nossa história. A origem, por exemplo, do nome diabo significa acusador e adversário. Portanto, ele é visto como o inimigo do bem, o inimigo do cristianismo de longas eras. Por muitos anos, a igreja pregou que Satanás era o grande inimigo da humanidade. Mas a expressão Satanás em si não significa exatamente inimigo. Significa acusador. E o que é ser esse acusador? É a nossa consciência nos acusando
pelas atitudes que tomamos. Porque, pensa bem, você já parou para ver que às vezes a gente tem pensamentos bons e tem pensamentos ruins? É aquele diabinho, não, faz isso, faz isso, faz isso. E depois o nosso anjinho, não, você não pode fazer isso. Essa presença de Satanás está nesses momentos desses instintos que nós temos, aqueles pensamentos malévolos. Portanto, a função de Satanás, acredito eu, que seja parcela de grande culpa do próprio ser humano nas várias coisas que nós atribuímos a essa figura de Satanás, mas que são as nossas próprias atitudes ruins. Satanás é, de fato, um acusador e uma presença em nossos pensamentos obscuros, nos acusando daquilo que fizemos errado. Cabe a nós controlar esse instinto perverso que por vezes nos ronda. Jacob Lorber tem uma psicofonia do século XIX na Alemanha, considerada uma obra-prima na Alemanha, onde uma de suas revelações está em Roberto Blum, no volume 2, narra literalmente um novo céu e uma nova terra no centro do coração, em contraposição ao homem cósmico simbolizado por Satanás. Satanás é um homem morto porque não abriga a força e a vida de Deus dentro de si. É um Satanás artificial, numa matéria parada, pois não tem o germe da força divina capaz de criar, por exemplo, a partir de uma semente de grão de trigo, milhares de outros grãos de trigo. É muito interessante essa primeira imagem que pode vir à nossa mente, aos nossos pensamentos, de uma criatura com um tridente nas mãos. Nos livros mais antigos, por exemplo, Satanás é retratado de forma diferente. Uma gravura do livro bíblico do Apocalipse, vemos a luta do arcanjo Miguel contra os anjos rebeldes. Nessa ilustração é possível ver dois grupos de anjos, os que se voltaram contra Deus e os que permaneceram ao seu lado. Não há diferenças entre eles, exceto pelo lado que escolheram. É o Espírito do amor de Deus que dá vida a tudo. Olha só, pensa muito bem, é o Espírito do amor de Deus que dá vida a tudo. O nosso processo de ida ao céu, ele não é um processo de subida, ele é um processo de descida, de 3 palmos, da cabeça até o coração. Porque você vai para o céu saindo do intelecto, saindo do puro racional, com 3 palmos para o coração, porque o Espírito de Deus mora aqui dentro do coração. Jesus Cristo, quando encarnou e depois se foi, o Deus humanizado veio, e ali, a partir daquele momento, nós estamos tendo uma oportunidade única, o privilégio de despertar esse Deus dentro de nós, de flamar essa chama, e cada vez mais as respostas virão pelo coração e não pelo puro intelecto. Por isso o processo de ida nosso para o céu não é, como a gente fala, subir aos céus, é descer ao coração. E isso é uma reflexão que muitas pessoas ainda não se tocaram e que eu gostaria que você refletisse a respeito, porque de acordo com a Bíblia, a origem de Satanás é como um anjo de luz. Ele fazia parte do exército celestial de Deus, mas sentiu ciúmes, desejou ser igual ou até mesmo superior a Deus e por isso foi destituído do seu cargo e enviado à terra junto com 1/3 dos anjos que o seguiram. Portanto, Satanás é um anjo caído que veio para a terra após perder um lugar no céu. Eu sei que nós temos miríades de sóis e de planetas diferentes. Basta a gente saber que nós estamos no planeta Terra, dentro do nosso sistema solar, e o nosso sistema solar está dentro da Via Láctea. E quantas outras galáxias, além da Via Láctea, existem com outros sóis centrais. Isso a gente fica se perdendo porque somos tão pequeninos, mas somos criaturas de Deus. O nosso coração pulsa, a gente não pensa para isso. Nós respiramos o ar, mas nós não pensamos que isso acontece, mas acontece naturalmente.
É esse germe de Deus que tem dentro de si. Por isso que quando dentro da concepção da criação de Deus, alguns de seus anjos se rebelaram e quiseram ser iguais a Deus ou mesmo superiores, aquilo se tornou uma matéria morta, porque eles não tinham mais o germe divino, o Espírito divino dentro de si. Você já parou para ver, conforme falamos do trigo, da sementinha do trigo, nas revelações de Jacob Lorber, que você pode até fazer um trigo artificial lindo, mas ele não tem um germe divino dentro de si? Mas um trigo de verdade, quantos outros trigos que irão ser proliferados por tantas outras sementes, por existir esse germe celestial dentro do reino vegetal, como existe dentro do reino mineral, como existe dentro do reino animal, com as várias espécies das quais nós humanos somos uma. Então isso é para a gente parar para pensar, porque o germe de Deus está em tudo. E a gente tem um pouquinho mais de humildade. E sim, há influências malignas, há influências de Satanás, há pensamentos ruins, há seres invisíveis que nos assombram. E isso nós temos que nos vigiar o tempo todo, orar e vigiar. E o problema é que em várias culturas ocidentais e orientais foram criadas maneiras de explicar as coisas ruins que nos atingiram. Assim foi construída essa figura maligna, com uma forma de atribuir a culpa nos valores e comportamentos negativos. Tanto as religiões, a islâmica, a cristã, a judaica, por exemplo, figura o mal como aquilo que se opõe a Deus. E segundo a Bíblia, Satanás era o maior inimigo de Deus, e o nome Satã, em hebraico, significa adversário ou acusador. Repito, o maior acusador é a nossa própria consciência. Muitos especialistas afirmam que a figura do demônio é resultado de várias dualidades. Existe o belo e o feio, o certo e o errado, a vida e a morte. E essas dualidades têm um significado positivo e um significado negativo. E nós vemos isso o tempo todo em nossas vidas. Mas será que a ideia do diabo poderia ser apenas uma invenção dentro do contexto bíblico? Tendo por base o livro de Jó, a resposta é que não há essa possibilidade de invenção. No livro de Jó, que é um dos mais antigos da Bíblia, encontramos a representação clara de Satanás, a tradição e a história mostrando que ele foi escrito por Moisés. E logo no começo do livro de Jó, em um contexto de guerra entre o bem e o mal, há um relato em que os anjos se apresentaram diante de Deus e Satanás também se apresenta neste cenário, reforçando, portanto, que ele existiu, a sua existência, o seu papel dentro das Escrituras Sagradas. A questão é que num determinado momento, quando ele rebelou, congelou, o germe de Deus saiu de dentro dele. Essa imagem de um grande conflito cósmico entre o bem e o mal permeia toda a Bíblia. Portanto, a figura do mal não surge apenas para colocar um medo nas pessoas. No contexto bíblico, existe um conflito que começou no céu, se estendeu à terra e ele continua presente entre nós. Não é uma invenção humana. Essa dualidade faz parte da nossa vida. A dualidade entre o bem e o mal, já descrita no século 6 a.C., por um profeta persa chamado Zoroastro, que descreveu para seus seguidores a imagem de um ser chamado Arimã, o príncipe das trevas que lutava contra o príncipe da luz. Naquela época, séculos antes de Cristo ter nascido, as pessoas criavam a ideia de um ser maligno. O oposto do bem, portanto, está relacionado com hábitos e costumes, sejam eles bons ou maus. Muitas vezes supervalorizamos a existência e a imagem do mal como uma forma de colocar medo na sociedade. Você quer ver uma coisa? Eu vejo a maioria das pessoas acompanhando noticiários de crime. Olha, você viu o que aconteceu? Matou fulano, na família estuprou não sei quem. Esse tipo de busca constante pelo lado do mal nas notícias televisivas, jornalísticas, da imprensa falada, escrita, etc., na internet, você está se alimentando dessas notícias, você está se intoxicando
de algo que desperta o lado ruim dentro de vocês, que desperta o Satanás dentro de você. Por que não inverter essa equação e procurar o lado positivo, procurar as notícias boas, procurar o germe divino dentro de si, para que suas palavras sejam de bondade, de cordialidade, de serenidade, de solidariedade. Alguns historiadores argumentam que o personagem descrito por Zoroastro foi incorporado pelos hebreus, dando origem a Satã no Antigo Testamento. Por exemplo, Satanás aparece como um tipo de colaborador que recebe autoridade divina para punir as pessoas ou mesmo testar os seguidores de Yahvé, um dos nomes de Deus na Bíblia Sagrada Cristã no Antigo Testamento. E aí você está refletindo sobre essa jornada fascinante, pela evolução da figura de Satanás ao longo da história, desde suas raízes nos textos antigos até as representações nossas atuais contemporâneas. E é interessante observar como essa figura se transformou e se adaptou de acordo com o contexto cultural e religioso de cada época. É verdade que a imagem do diabo variou muito ao longo do tempo, desde uma figura mais abstrata e conceitual nos textos mais antigos, até as representações físicas mais concretas, caricatas, que vemos hoje, chifres, etc. Essas mudanças refletem não apenas as crenças religiosas, mas também as preocupações e desafios enfrentados pela humanidade em diferentes momentos da história. Então, quanto à questão, se o diabo existe ou não, é uma pergunta profunda, complexa. Cada indivíduo deve explorar por si mesmo, independentemente de crenças específicas. A ideia de que o mal existe dentro de nós pode ser superada pelo esforço individual para cultivar o bem, para cultivar a conexão espiritual, para buscar a mensagem poderosa de esperança e de transformação desse germe divino, desse espírito divino que existe dentro de nós. O Jacob Lorber, em sua psicofonia do século XIX na Alemanha, revela no grande Evangelho de João que, afinal, o diabo existe ou não? Essa é uma pergunta que será respondida, portanto, pela sua busca individual, a busca de cada ser humano pelo seu livre-arbítrio. Mas lá em Jacob Lorber, nas suas revelações, há uma evidência da existência do demônio e do mal que existe dentro de nós, dependendo, portanto, do controle dos nossos pensamentos. Assim como temos pensamentos maus, também temos a existência do bem em nossos sentimentos, a presença de Deus dentro de nosso coração, onde todas as respostas serão reveladas pela intuição, intuitivamente pela luz que existe dentro de você, a depender do grau de evolução de cada um, do esforço que nós possamos fazer rumo ao renascimento espiritual com fé em Deus. Eu prometi falar do mistério do 666, 666. 666 significa amar 600 vezes a Deus, amar 60 vezes ao próximo e amar 6 vezes a si mesmo. Esse é o procedimento do Espírito de Deus dentro de si. Agora, inverte essa equação, você vai descobrir o diabo ou Satanás. Essa equação encontrará Satanás na medida que você tem um excessivo amor próprio, na proporção de 600 vezes amando a si mesmo, ao invés de amar a Deus. 60 vezes amando o próximo e 6 a Deus. Aí você encontra o verdadeiro diabo dentro de si. Pense nisso, eu espero que eu tenha colaborado com a proposta desse vídeo de hoje, na proposta do nosso canal, transmitindo fé para que nossa vida tenha sentido. Continue a assistir o próximo conteúdo que vai continuar mostrando essa inspiração, essa esperança, essa reflexão sobre o sentido das nossas vidas. É a palavra que transmite fé.